dia, boa tarde, boa noite. Em tempos de distanciamento social, que tal um professor holográfico? Hoje nós vamos contar uma história muito bacana. Mas antes, vamos chamar a fadinha contadora de histórias. Fada, fada, fada contadora de histórias. Quando eu contar até 3, vem aqui e conte uma história outra vez. 1, 2, 3. A história de hoje é de uma autora chamada Maria Clara Machado. E o nome dessa história é Pluft, o Fantasminha. Após a morte do Capitão Bonança, a sua neta chamada Maribel ficou aos cuidados de 3 marinheiros. Acontece que existia um 4º marinheiro chamado Marinheiro da Perna de Pau, muito malvado. Esse marinheiro achava que o Capitão Bonança havia escondido um grande tesouro numa casa abandonada. Então ele raptou a pequena Maribel e levou até essa casa, pois ele acreditava que a Maribel sabia onde o tesouro estava escondido. Acontece que a casa era habitada por 3 fantasmas. A mamãe fantasma, o tio Gerúndio e, claro, o pequeno Pluft, o fantasminha. A mãe de Pluft adorava fazer pastéis de vento e ficava o tempo todo oferecendo para o tio Gerúndio, que morava dentro do baú. Pluft morria de medo de gente e toda vez que ele olhava pela janela, ele perguntava para a mãe: Mãe, mãe, gente existe? E a mãe respondia: Mas é claro que gente existe, Pluft. Ai, eu tenho tanto medo de gente. Bobagem, Pluft. Gente é que tem medo de fantasma, e não fantasma que tem medo de gente. E assim eles iam vivendo. Quando os 3 marinheiros descobriram que a pequena Maribel tinha sido raptada pelo marinheiro Perna de Pau, eles imediatamente saíram em disparada atrás do marinheiro da Perna de Pau. Acontece que os 3 marinheiros morriam de medo de fantasma. Então, eles foram caminhando devagar, devagar e cortaram um caminho, cantando uma bela música que o capitão havia ensinado a eles. Ainda era uma criança quando partiu para o mar. Aprendeu a navegar, o grande Capitão Bonança. Depois morreu no mar, deixou de navegar. Aonde estará a herança do grande Capitão Bonança? E assim eles iam caminhando. Ao chegar na casa, o marinheiro Perna de Pau imediatamente amarrou a Maribel e deixou ela no canto. Pluft, quando viu aquilo, ficou desesperado, afinal ele nunca tinha visto uma pessoa antes. Como estava anoitecendo, o capitão então deixou a Maribel amarrada dentro da casa e saiu em direção à cidade para comprar alguma lamparina ou uma lanterna. Maribel ficou na casa sozinha e Pluft foi se aproximando devagar, devagar, porque ele estava curioso para saber como era uma pessoa. Foi então que a Maribel, ao ver o Pluft fantasminha, Pluft desmaiou. Pluft então ficou desesperado e quando a Maribel acordou, olhou para ele, ela não sentia mais medo. E nem Pluft tinha medo da Maribel. Os dois ficaram conversando, conversando, conversando. E quando anoiteceu, foi então que o marinheiro Perna de Pau lembrou que ele tinha algumas velas e que não precisava comprar lanternas nem lamparinas. E voltou no meio do caminho. Ao chegar na casa, já estava tudo escuro. Então, ele acendeu uma vela.
Pluft, como já sabia de toda a história, resolveu ajudar Maribel. E quando o capitão Perna de Pau acendia a vela, Pluft ia lá e apagava a vela. O marinheiro ia de novo e acendia a vela. Então a mãe de Pluft resolveu entrar na brincadeira e também foi lá e apagou a vela. O marinheiro Perna de Pau começou a desconfiar que naquela casa existia algum fantasma e ele disse: "Pois bem, se aqui tem fantasma, eu vou embora e amanhã, durante o dia, eu quero ver se vocês vão me assombrar." Então ele saiu em disparada e deixou a Maribel lá, sozinha. Pluft, o fantasminha, desamarrou a Maribel e começaram a conversar. Maribel explicou toda a história. Disse que o seu avô, o Capitão Bonança, após a sua morte, tinha deixado escondido dentro daquela casa um tesouro. No outro dia, quando o marinheiro Perna de Pau voltou para saber aonde estava escondido o tesouro do Capitão Bonança, tio Gerúndio abriu o seu baú e gritou: "Eu sei de toda a história. O Capitão Bonança era meu amigo. E você quer saber aonde está o tesouro dele?" Na hora, o marinheiro Perna de Pau ficou todo empolgado. Claro que eu quero saber aonde está o tesouro do grande Capitão Bonança." Tio Gerúndio então disse: "O tesouro do grande Capitão Bonança está dentro desse baú." O marinheiro Perna de Pau ficou todo contente e resolveu olhar para ver o que tinha dentro do baú. E vocês sabem o que tinha dentro do baú? Pois bem, quando ele tirou de dentro do baú o tesouro, descobriu que o maior tesouro do Capitão Bonança era uma foto da pequena Maribel, que era o seu maior tesouro. Nesse momento, o marinheiro Perna de Pau ficou muito zangado, que achava que ia encontrar ouros, dinheiro, prata, mas para o Capitão Bonança, o maior tesouro da vida dele era sua neta. Nesse momento, quando ele olhou para a porta, os 3 marinheiros estavam lá. Pegaram o marinheiro Perna de Pau e levaram para o fundo do mar. Após toda essa bagunça, Pluft ficou amigo da Maribel e Maribel ficou amiga de Pluft. Pluft perdeu o medo de gente e Maribel perdeu o medo de fantasma, assim também como os 3 marinheiros que também perderam o medo de fantasma. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem souber, que conte outra!